Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula e hoje é a nossa avaliação. Vamos testar a nossa amizade, ver como que está saindo aí os estudos remotos. Beleza, pessoal? Então, eu deixei um vídeo separado com algumas instruções, mas vocês já sabem, né? Envie sempre com o nome de vocês, não esqueçam. Mesmo se você fizer no caderno, coloque o nome na folha, tire foto nítida para que eu possa ler. Se você escrever, fizer a avaliação escrita, faça com caneta para que eu consiga enxergar, beleza? E atente aos prazos, tá bom? Então, não se esqueça sempre de colocar o nome e essas coisinhas que estão no outro vídeo também sobre recomendações gerais da avaliação, beleza? Bom, então a nossa prova, ela tem um valor de 35, como vocês sempre sabem. Tem aí uma colher de açúcar, que é a nossa questão bônus, então é 40 pontos aí, mas com o máximo de 35, beleza? Então, questão 1. Explique o que é o Círculo de Fogo do Pacífico, quais os fenômenos geológicos que ocorrem nessa região e as consequências para os países que estão inseridos nessa área. Uma questão de geografia física. Eu tratei bastante do Círculo de Fogo do Pacífico, acredito que não só agora na Ásia, sempre eu falo disso, porque é uma área que tem algumas características muito particulares, né? O relevo de alguns lugares é moldado por conta desse fenômeno geológico do Círculo do Pacífico, tá? Então, mencionem para mim o que que é, o que que acontece nessas áreas e os países que estão inseridos nelas, o que acontece com eles, o que eles podem fazer por conta desse acontecimento, por conta do Círculo de Fogo do Pacífico, beleza? Vale meio ponto essa questão. Questão 2. O clima de monções é típico do Sudeste Asiático e Índia. Explique como funcionam as monções e as consequências climáticas desse fenômeno para a região. Eu expliquei também o que é monções, o que ela ocorre, como que ela ocorre, e falei também um pouco do que acontece que todos os anos, não tem como você evitar. Vai acontecer, as pessoas sabem, você pode fazer, criar uma estrutura melhor para suportar a monção, né? Mas o que é a monção? Esse clima de monções e as consequências disso para a região, beleza? Meio ponto também, questão de geografia física. Questão 3, uma questão de associar, tá? Nós temos ali algumas regiões da Ásia, não estão todas. Então, a Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional e Sudeste Asiático. Então, eu dou algumas descrições físicas do local e você vai associar se é A, B, C, D ou E. Então, nós temos lá região da Indochina e ilhas do Oceano Índico e Pacífico. Essa região sofre influência do clima de monções. Lembrando, o clima de monções atinge mais de uma região, tá? Então fique esperto com isso. B. B não, né? O segundo aqui, perdão. Região estratégica entre Europa, Ásia e África. Possui um clima desértico e semiárido. Fácil, né? Próxima. Região situada ao sul da Cordilheira do Himalaia, conhecida também como subcontinente indiano. Entreguei. Próxima. Área do extremo norte da Ásia, próxima ao Círculo Polar. A vegetação é composta de tundra com áreas de permafrost. Lembrando, permafrost, solo congelado, permanentemente congelado. E a última, região predominantemente ocupada por estepes e pradarias. A distância do mar faz com que essa região tenha um clima temperado continental, com verões quentes e invernos rigorosos. Então você vai verificar as áreas da Ásia, cada região, e elencar A, B, C, D ou E de acordo com a resposta correta. Beleza? Outra questão de geografia física. Questão 4, pessoal. Questões bem gerais aí, tanto de história quanto de geografia física sobre a Ásia, de verdadeiro e falso. Então, sobre a Ásia, considere V para verdadeiro, F para falso. Então, A. A Ásia abriga rios importantes para a história da humanidade, como Tigres, Eufrates e Ganges. B. A presença de floresta tropical é comum na porção central do continente. C. O Estreito de Bósforo, na Turquia, já foi um dos principais pontos estratégicos econômicos e militares, pois era a principal entrada da Europa para a Ásia. D. Toda a Ásia está inserida na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico.
E o choque entre Índia com a Ásia gerou a Cordilheira do Himalaia, a maior e mais alta cadeia de montanhas da Terra. Então, leia com atenção, não tem nenhuma pegadinha, então, bem objetivo. Então, isso aqui está correto, mas isso aqui está errado. Não tem, está bem objetivo, mas leiam com atenção. Verdadeiro, V para verdadeiro, F para as falsas, tá? Questão 5. Agora entrando aí nos tigres asiáticos, né? Os chamados tigres asiáticos são países que ganharam notoriedade econômica após a década de 1970. Aponte quais são esses países da primeira e segunda onda. A gente tratou de duas ondas, tá? A segunda em menor grau, porque ela está acontecendo ainda. E quais os elementos semelhantes entre eles? Por que que a gente pegou esse grupo, esse punhado de países aqui e falou, olha, esses aqui são os tigres asiáticos? Quais que são os elementos semelhantes entre esses países? Então, coloquem aí quais são e o porquê que eles são chamados de tigres asiáticos. Beleza? Questão 6. No ponto de vista geopolítico, durante a Guerra Fria, a Ásia representava uma importante zona de conflito. Os Estados Unidos entraram em duas guerras diretas e indiretamente, a Guerra da Coreia e do Vietnã. Do outro lado, a União Soviética entrou em um conflito no Afeganistão. Quais eram os atrativos geopolíticos da Ásia para ambos os lados durante a Guerra Fria? Então, uma questão que vai envolver quase tudo que a gente estudou esse ano. Guerra Fria, capitalismo versus comunismo, século XX, mas agora na Ásia. A gente viu lá Muro de Berlim no primeiro bimestre, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. E a Ásia? Qual que era o interesse na Ásia? Por que teve duas guerras lá? Por que tinha esse combate entre um lado a União Soviética e logo depois a China, que era um país comunista? E a gente vai tratar de China nos próximos bimestres, tá, gente? Mas uma coisa importante aqui que eu já quero falar agora. A China comunista, ela rompeu com a União Soviética, então elas não tinham uma relação muito amistosas. Eram dois países comunistas, mas com perspectivas ideológicas diferentes, beleza? Então, mas qual que era o papel da Ásia dentro desse cenário aí, da geopolítica do século XX, beleza? A questão 7, pessoal, eu peguei uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais, no vestibular que eles fizeram, dei uma adaptada aos nossos elementos aqui, tá? Então, assinale as alternativas incorretas sobre o Japão, os tigres asiáticos e a geopolítica da reconstrução da Ásia no século XX. Então, vamos lá. Após a conquista, após conquistar parte significativa do Sudeste Asiático, o Japão atacou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, buscando garantir o controle total do Pacífico, do Oceano Pacífico. Então, se for correta, não marca; se for incorreta, assinala ela. Prestem atenção, gente, incorreta. B. As medidas de reconstrução dos países atingidos pela guerra tinham apenas o viés comercial e buscava restabelecer o crescimento econômico para níveis semelhantes aos atingidos antes da crise de 1929. Lembrando, a gente teve ali o período de guerra, Primeira Guerra Mundial, 14 a 19. 1929, crise econômica nos Estados Unidos, a crise de 29. E logo depois, Segunda Guerra Mundial, de 39 até 45. Então, prestem bem atenção. Não foi uma coisa que a gente estudou, mas eu sei que vocês sabem, e é a interpretação aqui. É pegar todos os conteúdos que a gente já viu e que vocês viram também com o Jefferson e pensar nessa resposta, tá? C. Apesar da recente aproximação entre as duas Coreias com o auxílio da diplomacia dos Estados Unidos, a Guerra da Coreia nunca terminou e encontra-se em armistício desde 1953, ou seja, eles encontram pausada, né? Armistício é uma pausa, uma trégua, desde 1953. Verdadeiro ou falso? Então, eu mencionei isso aí nas aulas também. Eu não mencionei dessa diplomacia dos Estados Unidos, tá? Mas ocorreu, sobretudo agora com o presidente Donald Trump. Mas verifiquem aí, leiam com atenção essa questão aí. D. Singapura sempre foi um local rico com inúmeras riquezas minerais. A sua independência da Malásia ocorreu por divergências geopolíticas e com viés ideológico. Verdadeiro ou falso? E assinale ela aí, beleza? E por último, a relação de Hong Kong com a China continental e da região é de região administrativa especial e goza de uma autonomia política e econômica. Já Taiwan é considerada uma província rebelde. Em ambos os casos, há conflitos e tensões com a China continental. Então, lembrando, essa que eu quero é incorreta. Verifiquem com atenção. Não tem pegadinha também, tá, gente?
E aí, aquela colherzinha de chá, a nossa questão bônus. Leia atentamente o texto. A Coreia do Sul se reergue após anos de guerra para se tornar uma potência industrial. No fim dos anos de 1990, em meio à crise que afetou os tigres asiáticos, o governo coreano resolveu apostar em um outro produto de exportação além dos aparelhos eletrônicos, a cultura pop, para passar nas telas que todos compravam. A fábrica de ídolos do K-pop é o maior sucesso dessa indústria dentro do entretenimento. Então, eu extraí aí um texto falando de geopolítica do K-pop, que está ali o link para vocês lerem a matéria, caso vocês queiram, tá? E a pergunta: qual a importância da indústria do entretenimento sul-coreano dentro da geopolítica atual? Eu já falei, gente, o que vocês escutam, o que vocês jogam, o que vocês assistem é geopolítica. De alguma forma é geopolítica. Então, qual que é o papel do K-pop dentro da geopolítica sul-coreana? Uma questão bem fácil também e que vocês estão inseridos, porque eu sei que vocês gostam de dançar K-pop, vocês escutam BTS ou vocês consomem cultura oriental de alguma forma. A prova não está difícil. O que eu peço é leiam com atenção para não se enganarem. Vocês vão fazer essa prova em casa, vocês têm tempo, então façam respostas mais grandes. A chance de vocês conseguirem a nota integral é maior. Beleza? Um abraço então e até a próxima aula. Boa prova!